Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é uma continuidade da aula de placas tectônicas. Nós vamos continuar falando sobre o tema placas. Só que agora a gente vai falar das placas propriamente ditas, das chamadas placas tectônicas. Bom, quando a gente vai falar das placas tectônicas, a gente vai lembrar desse esquema que está aqui no slide, que o planeta Terra era formado por um único continente, conhecido como Pangeia, e esse continente, conhecido como Pangeia, através da movimentação interna do magma, começa a fazer com que a crosta terrestre vá se quebrando, vá se fragmentando em pedaços, como se fossem cascas de ovo, e elas começam a se movimentar até chegar ao atual desenho que nós temos hoje dos continentes espalhados pelo mundo. Nós tínhamos uma divisão desta Pangeia, que é o nome desse único continente que vocês estão vendo aqui. Ao norte a gente tem Laurásia e ao sul a gente tem Gondwana. Bom, de onde saiu essa teoria? Essa teoria, a chamada teoria da deriva dos continentes, ou teoria das placas tectônicas, ela surgiu no começo do século XX com a formulação dessa ideia por um cientista chamado Alfred Wegener. Esse alemão criou a teoria de que o mundo teria apenas um bloco de terra, que ele chamou de Pangeia, e pela força do magma, essa Pangeia, há 200 milhões de anos atrás, na chamada Era Mesozoica, começou o seu processo de movimentação, como vocês estão vendo aí nessa imagem, e aí os continentes foram se movimentando até a gente chegar à atual configuração. É importante a gente falar que quando Wegener, esse sujeito que criou essa teoria, quando ele formulou isso aí, ele foi ridicularizado na época, foi satirizado na época, porque todo mundo achava que isso era uma loucura, isso era uma insanidade. Ele vai morrer em 1930 sem ver a sua teoria ser aprovada, mas só ali nos anos de 1960 é que a ciência vai comprovar que aquilo que o Wegener falava era verdade. E aí a gente passa a aceitar isso aí, principalmente porque os estudos comprovaram que os continentes estavam se movimentando e estavam divididos em placas tectônicas. Bom, essa movimentação, como eu já havia dito, começou há cerca de 200 milhões de anos atrás e ela é sequencial, ela está presente até os dias de hoje, porque quando a gente vai ali na região do Oceano Atlântico, entre a África e a América do Sul, a gente vai perceber que as placas estão ali se afastando em torno de 2 centímetros por ano. Então há uma movimentação ali entre 1 e 2 centímetros por ano. Então as placas realmente estão se afastando, comprovando a teoria do Wegener. Então ele teria razão naquilo que ele disse, formulando a sua teoria. Bom, nós tínhamos um único continente chamado de Pangeia, que pela força do magma se quebra em várias placas tectônicas e aí começa esse processo de movimentação que já dura 200 milhões de anos, dando origem aos continentes como nós temos eles atualmente. Bom, aqui você tem uma imagem mais ampliada da Pangeia e depois dessa fragmentação da Pangeia até a gente chegar aos atuais continentes da forma como eles são hoje. Bom, quando a gente está falando de placas tectônicas, é importante que a gente fale o seguinte, como a gente pode observar nessa imagem. Nós temos basicamente 3 tipos de contato de placa tectônica. Nós temos os chamados contatos convergentes, que é quando as placas tectônicas se chocam. Então, quando as placas tectônicas se chocam, nós temos o chamado contato convergente. Quando as placas tectônicas se afastam, uma está se afastando em relação à outra, o nome desse contato é divergente. E quando as placas, uma se atrita em relação à outra, uma se esfrega em relação à outra, a gente chama isso de movimento transformante. Então, basicamente, nós temos esses 3 movimentos. Converge, diverge e se atrita uma em relação à outra no transformante. Bom, olhando para esse mapa, a gente vai poder fazer um estudo mais bem apurado dessa situação. Eu vou colocar a câmera aqui do lado para a gente poder falar melhor sobre esses contatos e aonde eles ocorrem pelo mundo afora. Se você olhar para o número 1, no número 1 a gente vai ver ali na região da América do Norte
a chamada falha de San Andreas. Ali nós temos esse contato transformante, onde uma placa está se esfregando em relação à outra lateralmente. Bom, ali nós temos, inclusive, é visível essa separação das placas. É possível ver a separação dessas placas e esse tipo de contato, uma placa se atritando em relação à outra. Depois, se você vir para o número 2, você vai vir aqui no número 2, aqui na região da América do Sul, né, na região entre a placa Nazca, que seria a placa do Oceano Pacífico, e a placa sul-americana. Ali nós temos um contato que a gente chama de convergente. As placas se chocaram. Só que nesse contato convergente, que vai dar origem à Cordilheira dos Andes, uma placa está descendo, está sofrendo subducção, está sendo engolida, e a outra placa está subindo. Esse tipo de contato de placa também é chamado de convergente, mas uma placa está voltando para o interior da Terra, voltando a ser magma. Quando a gente olha para o número 3, a gente tem um contato de placa divergente, que é ali na região do Oceano Atlântico, entre a placa sul-americana e a placa africana. Uma placa está se afastando em relação à outra. E ali, nessa região do contato dessas placas, a gente tem a Cordilheira Dorsal Mesoatlântica, muito cobrada aí em vestibulares ao longo dos últimos anos. Esse tipo de contato é o divergente, onde as placas estão se afastando uma em relação à outra. E lá no número 4, nós temos um contato convergente, só que as placas se chocam e elas se levantam. Lá nós vamos encontrar a chamada Cordilheira do Himalaia, aonde está o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, com 8.848 metros de altitude, o ponto mais alto que nós temos na Terra. E aqui, gente, a gente vai ver um mapa mostrando as principais placas que a gente tem no mundo e o sentido dessas placas, né? O sentido que essas placas estão seguindo. Bom, placas importantes que é bom a gente lembrar para o vestibular. A chamada placa sul-americana, aonde está o Brasil, marcada aí com o número 5. A placa de número 3, a chamada placa Nazca, aonde está o Oceano Pacífico. É importante também lembrar da placa de número 7, que é a placa africana, que seriam aí as placas mais cobradas e as placas que estão dentro da nossa região. Aqui nós temos um outro mapa de placas tectônicas, e aí é importante a gente falar, e mostrando nesse mapa porque fica melhor, eu vou colocar a câmera aqui, que no contato das placas tectônicas vão acontecer alguns fenômenos. Basicamente vão acontecer dois fenômenos no contato das placas tectônicas, e você está vendo isso por essa imagem das placas. Você vai ver aí uma grande quantidade de vulcões, então no contato de placas a gente tem muito vulcanismo, porque a placa ali está quebrada e é fácil para o magma ascender, para o magma subir. E nessa região também nós vamos ter os abalos sísmicos, que a gente também conhece com o nome de terremotos. Então, no contato das placas tectônicas, é muito comum a gente encontrar vulcões e é muito comum a gente encontrar os terremotos. Tudo bem, gente? Bom, a gente vai ficando por aqui. Valeu, a gente se vê na próxima.